Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os embates do PT na reconstrução do jeito de fazer política. Entrevisto hoje o deputado federal Vicente Cândido, político de extensa carreira, que já foi vereador, deputado estadual, hoje deputado federal em vários mandatos, sempre pelo PT, partido em que milita há 34 anos. Deputado, muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar perguntando sobre a saúde de Dona Marisa Letícia, porque eu soube que o senhor fez visitas a ela, foi acompanhado de sua esposa. Que informação o senhor tem sobre o estado de Dona Marisa hoje? Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Estive lá na quarta-feira à noite, na quinta-feira, hoje eu falei com o presidente Lula. Um quadro complicado, uma situação dessa não é fácil para ninguém, né? Estamos torcendo, orando, a família está muito otimista, o diagnóstico dos médicos é de que está estável, com sinais de melhora, mas ainda não tem um diagnóstico preciso, precisa das 72 horas, que deve estar completando agora, e também precisa de mais alguns dias, a previsão é que fique pelo menos 20 dias aí internado. Estamos torcendo, há possibilidade, o hospital é muito bom, em termos de tecnologia não tem que se discutir. Aí é fé, né, e muita oração que a gente pode reverter o quadro. E eu espero que Dona Marisa tenha condições para o enfrentamento desse duro momento. Todos nós e a família precisa muito disso. Bom, agora, deputado, outro dia, no lançamento do 6º Congresso do PT, o presidente Lula falou, e ele disse que nesse ano de 2017 ele vai se dedicar a reconstruir e limpar a imagem do PT. Lula falou mais que os petistas têm que recuperar o gosto, o prazer e o jeito de fazer PT. O que ele quis dizer com isso? Muita coisa. E o Lula, nós estamos muito convencidos de alguém que precisa agitar o Brasil no bom sentido, sacudir o Brasil, dar ânimo para o Brasil, dar linha para o Brasil, é o presidente Lula. Onde ele vai, sempre muito bem recebido, o reconhecimento é muito grande das coisas que ele fez como presidente, das coisas que ele fez como militante, né? E ele vai ser, eu acho que vai continuar sendo esse nosso comandante, esse nosso general para as mudanças, tanto dentro do PT, e tanto é que tem uma corrente forte como eu, que defendemos que ele volte a presidir o PT, e também volte a ser o nosso candidato em 2018. Ele não quer ir, ele não quer isso, ele não precisa disso, mas nós estamos conclamando que ele volta a comandar e ajuda a dar essa sacudida, trazendo a sociedade, a juventude para o debate sobre a política brasileira. Nós estamos convencidos que não existe outro partido para fazer essas mudanças e discutir um projeto para o Brasil de cidadania, um projeto de distribuição de renda e um projeto de inserção das pessoas, dos trabalhadores, da juventude, sobretudo do pequeno empresário, do empresariado nacional na política brasileira. Nós temos condições de continuar fazendo isso com mudanças, com ousadias, né, sobretudo com desprendimento. Agora tem também os elementos complicadores. A crise do país, econômica, a situação em que está depois de tantos anos do PT no poder. Sim. Não se trata de responsabilizar exclusivamente o PT com uma única variável. Nós sabemos que existe um conjunto de variáveis. Porém, não dá para excluir a responsabilidade de um governo do PT. O segundo elemento complicador são as investigações da Operação Lava Jato, os petistas presos, as denúncias que envolvem, sim, demais partidos do país, mas envolve muito importantíssimas lideranças do PT. Então, quando o senhor diz, nós somos o único país, o único partido para resgatar no país a cidadania, então todo isso que o senhor acredita que o PT é capaz, com esses elementos complicadores, o senhor acha que o PT consegue? Olha, é evidente que a gente não gostaria de estar nessa situação, mas estamos pagando caro por erros nossos, estamos pagando caro por debitar coisas que não é culpa nossa. Tem aí uma imparcialidade da justiça, da polícia em cima do PT, mas, assim, a história do PT, pelo seu simbólico, pelo nosso legado, pela inserção social que o PT construiu ao longo desses 36 anos, eu acho que nós temos musculatura e condições de superar. Estamos prontos para pedir desculpas, humildemente, eu falei isso aqui no teu programa, de reconhecer erros, de reconhecer falhas
né, que nós não fizemos, nós devíamos ter feito, como eu te falei, reforma política, reforma tributária, reforma da mídia, e não fizemos, mas não tem outro partido que tenha tamanho, que tenha na tua prática, no teu programa, proposta como essa. Não vai ser o PSDB, não vai ser o PMDB, não vai ser o PP, né? Então o PT, pela tua história, pela tua inserção social, ainda é possível de propor mudanças para o Brasil. Bom, agora o momento que estamos vivendo lá na Câmara Federal, a reeleição de Rodrigo Maia, que é um assunto que ele trouxe um debate importante para o PT, porque tem ali uma turma que entende que para ampliar espaço para a oposição deve sim apoiar a candidatura de Rodrigo Maia, conquistar um lugar na mesa da Câmara, que faz parte do jogo político. Entretanto, há quem não aceite isso de jeito nenhum, o grupo Muda PT, por exemplo, os parlamentares que entendem que isso não tem cabimento, é dançar conforme a música e que é uma negação de tudo aquilo que o PT sempre acreditou, apoiar um homem, uma pessoa que é um homem do presidente Michel Temer, que esses militantes chamam de golpista. Eu quero saber se existe um racha na Câmara Federal entre os petistas. Existe na Câmara, existe nas instâncias partidárias, né? O diretório fez um longo debate sobre isso semana passada, votou, ganhou a posição de fazer um acordo com um candidato que a bancada julgasse ali mais viável. O que eu acho ruim, já falei isso também no diretório e na executiva, tenho falado isso para os nossos militantes e dirigentes, que a gente está dando muita importância nessa questão. No dia 1º, dia 2, quando votar lá o presidente, acabou o debate sobre isso. O PT deveria gastar suas energias para coisas mais importantes do que isso. Mas agora é uma decisão, deve ou não deve apoiar Rodrigo Maia? Eu acho que deve apoiar o Rodrigo ou o Jovaí, estamos conversando com ambos. Quer dizer, não é definido ainda? Isso seja isso que vai definir se o PT é mais de esquerda ou mais de direita. Muitos desses deputados que você disse agora, que acham que não deve fazer acordo com o Rodrigo Maia, falam isso publicamente, mas por baixo dos panos acaba apoiando o Rodrigo Maia, ou acaba votando o Rodrigo Maia, ou acaba se beneficiando dessa decisão. O que nós temos que ter é a coragem de dizer o que é melhor para o partido nesse momento e o que é pior. Na minha visão, fazer um acordo, como diz o regimento, como diz a Constituição Federal, que o poder legislativo do Brasil, ele é proporcional, ou seja, cada partido tem a sua fração de poder nas instâncias de poder da administração lá dentro da casa, não é nenhuma questão ética ou administrativa, de fundo, de princípios. A cúpula deve fechar a questão em torno do nome? Como fechou, Rodrigo Maia? Como recomendou a bancada. Recomendar ou fechar a questão? Não. É diferente. A cúpula diz o seguinte: a bancada está autorizada a negociar com quem ela achar que seja melhor. Pode ser com o Rodrigo Maia, pode ser com o Jovaí Arantes, pode ser com o Júlio Delgado, pode ser com Quer dizer, não o André Figueiredo do PDT. Não está definido. A bancada vai decidir na semana que vem qual é o melhor caminho para ela. É evidente que no PT tem muita repercussão. Nós temos base social, nós temos militantes, nós ouvimos, nós temos instâncias para decidir essas coisas. É diferente de outros partidos. Você reúne meia dúzia, um presidente vai lá e define, ou o líder vai lá e define. O PT não, o PT tem que dar ouvido. É por isso que nos faz diferente, por isso nós temos musculatura para superar as nossas crises, tá certo? É por causa dessa força social e por isso, né, a bancada fica em dúvida, debate, fica uma semana inteira debatendo para depois decidir deliberar. Okay. Isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa prática e isso é bom. É por isso que nós somos diferentes, é por isso que a gente tem condições de propor para o Brasil, através do parlamento ou não, mudanças significativas. O PT subscreveu alguma lista com indicação de nomes para o lugar de Teori Zavascki no Supremo? Não. Os que foram encaminhados para o presidente Michel Temer? Não, e se subscrever, eu acredito que nós vamos fazer o mal, porque quem tiver apoio do PT não vai ter apoio do governo. Eu acho que ninguém vai nos pedir apoio nesse momento. Nós somos oposição, não faz sentido. Tem algum nome que vocês não queiram de jeito nenhum? Oi? Tem algum nome desses que estão bem cotados que no PT vocês entendam que não deva ser indicado em hipótese alguma? O PT pagou caro pelo teu romantismo, o PT pagou caro pela tua visão republicana, indicou gente para o Supremo, para o STJ, para o TSE, que votou muitas vezes contra nós, mas entendendo que era, né, entendendo as posições de independência dos poderes. Não acredito que o Michel Temer vai fazer a mesma prática que o PT fez. Para nós seria o quê? Um grande advogado, um bom professor, uma pessoa equilibrada, e não um político, como que é o PMDB? Técnico político, mas pessoa que tem respeitabilidade.
Tá? Se ele vai votar contra ou a favor, vai ser de acordo com a consciência dele. Essa foi a prática, desde o presidente Lula, passou pela presidente Dilma. Isso nos ajudou? Não. Né? Eu acho que jamais algum outro presidente faria isso que o PT fez, tá certo? Agora, nesse momento, não acredito que alguém vai pedir apoio para nós. Nós somos de oposição. Né? Se chegar alguém com a assinatura do PT, eu acredito que seja um mau negócio para ele, né, perante lá o indicador que é do presidente Temer. Eu agradeço muito sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade.